Bom dia para você de casa que está assistindo ao meu detour. Hoje iremos tratar de um assunto que está focado na nossa saúde respiratória e os sinais que o nosso corpo dá quando algo não está bem. Tosse persistente, falta de ar, chiado no peito, são sintomas comuns que muita gente ignora, mas que podem indicar problemas mais sérios. Para esclarecer essas questões, recebemos do Dr. Igor Negreiros, médico pneumologista pela UNB, especialista em clínica médica pela Universidade Federal da Paraíba e médico assistente do Departamento de Pneumologia e Tisiologia do Hospital Regional do Gama. Bem-vindo ao programa, meu doutor Igor Negreiros. Olá, obrigado por comparecer ao nosso programa. Eu que agradeço. Fique à vontade. Obrigado. Doutor Igor, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa e agradecer antecipadamente, está disponibilizando um pouco do seu tempo para a gente conversar sobre essas questões tão importantes que são os problemas respiratórios. Gutenberg, o prazer é meu de estar aqui no seu programa, a gente discutir um tema tão relevante quanto a saúde respiratória. Pois é, e falando nisso, vamos entender primeiro quais são os principais sintomas respiratórios que as pessoas apresentam, que os pacientes apresentam e que a gente inicialmente ignora. Os principais sintomas da parte respiratória que mais chamam a atenção dos pacientes é a tosse e a falta de ar. E quando elas apresentam um estágio evolutivo, ou seja, aquela falta de ar que está permanecendo, está se prolongando ou se tornando mais forte, aí o paciente ele realmente precisa fazer uma pesquisa para saber o que é que está acontecendo em sua saúde. E essa tosse, ela pode ser uma tosse alérgica que demora pouco tempo, mesmo assim ela é importante, ou é só aquela tosse persistente, duradoura, você tem aqueles acessos de tosse à noite, não consegue dormir, está tendo uma virose aí que você fica na dúvida, você acha até que está com qualquer luxo de tanto tossir. Isso. Como é que é isso? Isso. A tosse tem uma causa multifatorial, né? Ela pode ser de origem respiratória, pode ser origem de doença do refluxo. Quando ela se torna persistente ou ela está se tornando mais grave, está se agravando, incomodando o paciente, ela tem que ser investigada. Tá. E é comum, né? As pessoas têm tosse relacionada com cigarro, tem tosse relacionada com ambiente frio. Você toma alguma coisa gelada, muda o clima, você tosse e tal. Para a gente diferenciar isso de uma crise asmática incipiente, de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, é necessário quais exames? Tem que necessariamente fazer uma radiografia, fazer uma tomografia, porque tudo agora é a tomografia. Isso. Como é que é isso? Um raio-x de tórax hoje não serve mais? Ou já esclarece? Eu vou dizer até uma coisa que serve muito mais do que a própria tecnologia. É a conversa com o paciente. Então, você saber quais são os sintomas, o que é que está associado ali não é só olhar unicamente a tosse, olhar o que está associado. Então, se o paciente ele tem uma exposição que inicia a tosse, o horário que essa tosse está acontecendo, outros sintomas que podem estar associados no momento da tosse. Então, melhor que tomografia, melhor que raio-x é a própria história que o paciente nos traz para a gente e, a partir disso, investigar com exames complementares como a espirometria, que é o exame do sopro, para ver se esse paciente tem diagnóstico de asma, se vai precisar de um exame de imagem, se ele tem fatores de risco como o tabagismo. Então, tudo vai depender da conversa, da anamnese e do próprio exame físico. E aquela tosse produtiva? Eu tenho tosse seca, a tosse é produtiva. Qual a importância que tem aquele catarro branco, aquele catarro amarelado? Porque eu passo, não doutor, meu catarro estava bem amarelado e tal. Qual a importância disso? Porque é um sintoma importante, né? Isso, exatamente. Esse sintoma, principalmente quando o paciente ele já tem alguma doença pulmonar e aquele catarro, né, aquele escarro, ele muda de aspecto, é o que é o mais importante. Muitas pessoas assim têm a associação de que a mudança da cor do catarro está associada necessariamente a uma infecção bacteriana. Mas não, é uma resposta do próprio organismo de um aumento de um tipo de célula. E o que vai realmente significar da questão do escarro é o aumento do escarro, né, da quantidade que ele está escarrando, né? E o aumento do aspecto. Igor, nós tivemos até pouco tempo a questão do tabagismo. Agora veio o advento do cigarro eletrônico, né? O tabagismo causa doenças pulmonares crônicas, câncer de pulmão, e os cigarros eletrônicos viciam mais rapidamente e o controle é difícil, porque ali se coloca uma série
de substâncias que são cancerígenas. Como é que vocês da pneumologia estão vendo essa nova epidemia de doenças respiratórias causadas pelo cigarro eletrônico? Nós estamos vendo com muita preocupação porque esses indivíduos que estão hoje iniciando com cigarro eletrônico estão servindo de cobaia. Porque as substâncias, apesar de ter substâncias similares ao do cigarro convencional, tem muitas substâncias químicas diferentes. Então, a gente não está esperando necessariamente as mesmas doenças que são ocasionadas pelo cigarro convencional, e sim doenças novas, e doenças que estão se apresentando de uma maneira muito mais rápida do que aquelas que são causadas pelo cigarro convencional. Então, tem propriamente uma lesão térmica causada pela inalação daquele vapor quente, como a inalação de inúmeras substâncias, como materiais químicos, metais pesados, óleos. Então, a gente ainda está descobrindo aquelas doenças que vão vir a apresentar futuramente. E a dependência é mais rápida? A dependência é muito mais grave porque a quantidade de nicotina é absurda. A quantidade de nicotina em alguns aparelhos, em alguns dispositivos, chega a passar mais de 10 vezes o do cigarro convencional. Nós temos uma notícia que leva, inclusive, a situações de infarto agudo do miocárdio, de morte súbita pelo uso do vapor, né? Isso, o uso do vape já está associado, bem consolidado em estudos clínicos bem respeitados, bem realizados, de que aumenta a chance de doenças cardiovasculares. E fora isso, tem já uma doença que a gente tem debatido, que é a EVALI, que ela pode acontecer com apenas 3 meses de uso do cigarro eletrônico. E o perfil desses usuários? O perfil do usuário ele foi escolhido a dedo pela indústria do tabaco. São usuários jovens. A indústria do tabaco havia perdido esses usuários ao longo do tempo com a conscientização, mas ele conseguiu usar uma estratégia de marketing para atrair pacientes jovens. Então a gente tem visto, inclusive, dependência em adolescentes, pré-adolescentes, dependentes do cigarro eletrônico. E aí não há o controle na venda, apesar de ser ilegal, né? Então nós temos um perfil diferenciado hoje do paciente da pneumologia. Exatamente. E assim, Gutenberg, é uma preocupação que cabe não só a gente aqui discutindo a parte de saúde, mas tem que caber à população geral. Estima-se que anualmente o sistema público gaste 125 bilhões de reais em doenças relacionadas ao tabagismo. Então, a gente sabe que a população toda está pagando o preço por esse Ao agravo. longo do tempo, nós tivemos várias campanhas para desestimular o uso do tabaco, o uso do fumo, do cigarro, né? Em televisão, na própria carteirinha do cigarro e tal. E agora vem o vape e os cigarros eletrônicos trazer tudo de volta e inovando com outras patologias, com outras doenças respiratórias. Exatamente. Exatamente. O cigarro eletrônico, ele usa aquela mesma estratégia de marketing do passado como uma coisa legal, uma coisa muitas vezes associada à saúde, vai ajudar você a parar de fumar, coisa que a indústria do tabaco nos anos 50 já fazia, inclusive usava médicos na propaganda. E a indústria do tabaco hoje, com cigarro eletrônico, faz essa associação com uma coisa moderna, tecnológica, mas que na verdade vai levar para o fundo do poço. Perfeito. A gente está chegando já no final do nosso primeiro bloco, mas antes de encerrar e partir para nosso segundo bloco, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre os sintomas respiratórios advindos da Covid. Realmente existem essas complicações respiratórias daquela Covid longa? Existe Covid longa? Como é que a pneumologia encara isso? Isso. A Covid longa, as complicações relacionadas à Covid, ela está mais relacionada nos pacientes que tiveram um quadro grave. Então, por exemplo, aquele paciente que precisou de internação, UTI, uso de oxigênio terapia. Acontece que esses pacientes, por muitas vezes, evoluem com uma inflamação muito exagerada do pulmão e na tentativa do próprio organismo ali de reconstruir aquele pulmão, pode ter havido uma reconstrução aberrante. E aí gera fibrose, perda do tecido pulmonar. Uma outra complicação também é que nos pacientes que evoluíam com gravidade, eles podiam evoluir com o que a gente chama da polineuropatia do doente crítico. Como a gente sabe, o tecido pulmonar é o meio que faz a troca respiratória, mas a respiração é algo muito complexo, que depende tanto desse tecido pulmonar quanto da mecânica respiratória. Então, esses pacientes de UTI que ficavam muito graves,
eles muitas vezes perdiam a musculatura, tinha atrofia e tinha a dispneia, a falta de ar causada, na verdade, por perda de massa muscular. Então, tem essas duas entidades, como as duas poderiam vir juntas. Mas, Igor, vamos deixar para comentar no próximo bloco. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e vamos ao intervalo e voltamos com o Dr. Igor Negreiros. Bem, estamos de volta à nossa entrevista com o Dr. Igor Negreiros. Igor, nós estávamos falando sobre a Covid, as complicações da Covid, as queixas respiratórias pós-Covid, se realmente elas se justificam, né? E aí você estava complementando e vamos continuar aqui a nossa discussão. As complicações respiratórias aconteceram e vem acontecendo quando a Covid ela é mais grave e depende também do tipo do paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente que ele já tem uma doença prévia, um paciente que é ex-tabagista, tem DPOC, esse paciente ele tem uma tendência a ter uma complicação maior porque as áreas... Essa complicação passa a ser permanente. Pode ou não. Pode ou não, depende da gravidade que foi a crise da Covid. Isso. Porque o que eu observo no dia a dia é que o paciente teve um Covid leve, aquele paciente ele não foi para UTI, ele não foi entubado, ele não teve a sarcopenia, que é a perda de massa muscular em decorrência do tempo prolongado na UTI, ele se queixa que depois da Covid ele passou a ter mais cansaço, passou a ter mais dificuldade respiratória. No paciente grave, a gente até entende porque tem toda essa complicação, sequela, fibrose e tal, né? Mas no paciente que teve um Covid leve, moderado, isso se justifica? Se justifica sim, Gutenberg, porque a gente ainda com certeza está descobrindo ainda muitas coisas da Covid, mas o que a gente sabe é que esse vírus ele tem um tropismo, uma preferência também por células nervosas, de nervos. Então, por exemplo, isso justifica quando o paciente ele para de sentir o cheiro naquela fase, porque o vírus ele tinha uma preferência de infectar ali o bulbo olfatório. Então, o que pode estar relacionado a essa fadiga pós-Covid é justamente um acometimento, uma desorganização que o vírus fez ali nas fibras nervosas. Deixou a lesão permanente. Permanente não necessariamente. Entendi. Agora, o que é comum, eu sou clínico e ginecologista, e é comum eu receber no meu consultório aqueles pacientes que vêm de alguns colegas e que fazem de rotina a dosagem do dedímero. O dedímero é uma substância que se altera quando o paciente tem, entre outras coisas, tromboembolismo, tem embolia pulmonar. E aí com aquele discurso de que tem que ter cuidado, que a senhora pode ter uma embolia porque a senhora tomou a vacina do Covid e tal. Isso tem justificativa? Como é que é isso até do ponto de vista de saúde pública? Porque eu tenho percebido que o paciente chega ansioso no consultório com essa recomendação e até com esse discurso do colega. Até que ponto isso é pertinente? Isso, assim, não tem justificativa, porque o dedímero ele altera muito facilmente por qualquer coisa. Então o dedímero, por exemplo, num processo inflamatório simples, numa gripe simples, esse dedímero ele pode aumentar. Esse dedímero vai ter um valor prognóstico pensando em tromboembolismo quando o paciente chega com outros sintomas relacionados ao tromboembolismo. A vacinação em si, que foi muito associada ao tromboembolismo, na verdade não funciona dessa maneira, não causa o tromboembolismo. A COVID em si, o paciente infectado pela COVID grave, que não toma a vacina, ele tem 10 vezes mais chance de apresentar tromboembolismo do que com a vacina. Então, o dedímero é uma estratégia que a gente usa como triagem, mas que ele não pode... No paciente sintomático. O paciente chega com aquele desconforto, falta de ar e tal, você faz o dedímero ali para ver se não está fazendo um tromboembolismo. Isso, e ele nunca é visto isoladamente. Perfeito. Ele isoladamente no contexto de uma infecção, ele está justificado porque ele está com inflamação. Não justifica a dosagem de dedímero periodicamente para saber se o paciente vai fazer um tromboembolismo, uma embolia pulmonar? Não, de jeito nenhum, não justifica. Perfeito. Esclarecimento é fundamental até para deixar as pessoas que nos assistem, nos ouvem, tranquilos. Isso. E com relação à asma, tem a asma mais comum na infância, na adolescência, depois tem aquele período de acalmia e tal, não tem mais crise, e tem aquele adulto que a infância e a juventude foi tranquila e de repente ele aparece na crise de asma. Isso é comum, justifica. Ele já é um asmático, mas tinha crises subclínicas, não diagnosticadas, e aí passou a ter mais sensibilidade e desencadeou aquela crise mais grave de falta de ar, de dispneia. Isso. A asma é uma doença que pode surgir em qualquer fase da vida. Ela é mais comum na infância, mas pode surgir em qualquer fase da vida, né? Como também existe aqueles pacientes que tinham aquela
como existem aqueles pacientes que tinham sintomas mais subclínicos, sintomas mais alérgicos e vêm chegar no pneumologista depois de muitos anos com aqueles sintomas que na verdade era asma. Então a asma ela já poderia ter sido diagnosticada antes, mas chegou numa fase mais tardia. Perfeito. E outra questão também que deixa confuso o paciente, cidadão comum, nosso telespectador, é a questão das bronquites, das bronquiolites, da pneumonia. Você tem uma virose, começa aquela tosse enorme, persistente e tal. Eu tive no médico e tal, o diagnóstico foi de uma bronquiolite, não é pneumonia, é uma bronquite, não é uma pneumonia. Essa confusão é comum. Com certeza quem nos assiste deve lidar com isso constantemente. Esclarece aí pra gente. Isso. É muito comum os pacientes chegarem dizendo que teve uma pneumonia, quando na verdade era uma inflamação de via aérea, era uma reação brônquica a um vírus, por exemplo, que era um sintoma mais superior, porque para pneumonia, Gutenberg, a gente tem que ter alguns critérios. O paciente tem que ter febre, tem que ter alteração na imagem. Muitas vezes esses pacientes chegam sem essa alteração. Então, a bronquite, ela costuma dar mais, o sintoma principal é tosse, o paciente pode eventualmente ter chiado, ter dificuldade respiratória, mas a pneumonia, ela é uma doença mais grave, ela altera exames, ela causa muita febre, ela causa uma tosse produtiva, purulenta. Então, o hemograma está alterado. O hemograma está alterado. Assim como pode acontecer também desse paciente contrair um vírus de via aérea superior, alterar ali a imunidade, a proteção local da via aérea e, eventualmente, ter uma complicação bacteriana, como uma pneumonia. Aí já é um quadro secundário. Já é um quadro secundário, já é uma complicação. E o nosso clima? A gente está falando de doenças respiratórias, mas a gente não pode deixar de falar do clima seco de Brasília. Como é que é conviver em Brasília nesse período seco? Agosto, setembro e tal. É um período que o paciente respiratório sofre muito, porque ele perde uma das formas de defesa, que é a mucosa bem hidratada, né, a mucosa da via respiratória bem hidratada, mas que nós temos alternativas para tentar debelar um pouco. Então, por exemplo, o uso do umidificador, ele pode ser usado, desde que você tenha atenção ao uso do umidificador, que passa boa parte do ano guardado, para ver se ele não está com mofo, não está com lodo. Senão ele mesmo vai causar. E aí ele vai causar outros problemas. Você vai inalar. Resolver uma coisa, complica a outra. Exatamente. Né? Você pode utilizar também a lavagem nasal para tentar recuperar aquela umidificação da mucosa, né? Como recuperar a proteção. E outra coisa é a vacinação para pneumonia. Isso. Ela é eficaz? As 3 doses são 3 doses? Ou é dose única? A da pneumonia? A pneumonia. A da pneumonia são 2 doses. São 2 doses. Ela é definitiva ou você tem que renovar periodicamente? Hoje a gente tem vários subtipos de vacina para pneumonia. Uma das que a gente utiliza, que é a Pneumo 23, a gente utiliza por uma renovação a cada 5 anos. Ela realmente é efetiva. A gente tem reservado essa vacina, sobretudo para pacientes com alguma pneumopatia, alguma doença respiratória, como DPOC, enfisema, fibrose pulmonar. Porque o comportamento de uma doença mais grave nesses pacientes pode fazer mais perda de função pulmonar. Isso no paciente que já tem uma patologia prévia. O paciente já tem uma paciente patologia prévia. sadio, que vai fazer seu exame de rotina, é aconselhável fazer a vacina preventiva? Se esse paciente ele tiver em algum grupo de risco, por exemplo, se o paciente tiver algum grau de imunodepressão, se for um paciente HIV, se for um paciente que faz quimioterapia, cardiopata, idosos, porque se for idoso sadio. Pois é, isso é uma pergunta interessante, porque hoje a definição de idoso apenas não indica algumas coisas. Se for um idoso sadio, ativo, não, mas se for um idoso mais frágil, sim. Porque não, diabético, hipertenso, aí, né, obeso, isso. Aí... Porque, assim, a gente tem que encarar, da mesma forma, por exemplo, Gutenberg, que a gente vê a pele envelhecer, o coração envelhecer, existe o que a gente denomina de imunossenescência. O sistema imune também, ele envelhece. Então, naqueles idosos, principalmente os idosos mais frágeis que não praticam atividades, eles têm uma sensibilidade maior e devem ter esse tipo de prevenção. Perfeito. E essa vacina está disponível na rede pública? Essa vacina está disponível na rede pública, mas infelizmente a que nós temos hoje é uma vacina que está bem desatualizada para o tipo de pneumococo,
que a gente precisa, que é esse pneumococo, né? Só para explicar para a população, que é a principal bactéria que causa a pneumonia. A principal causa de pneumonia é pelo pneumococo. Isso. Perfeito. Então nós precisamos também atualizar o nosso protocolo aqui na rede pública. Bem, chegamos ao final do nosso programa, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença e antes de passar para as suas considerações finais, ou passando para as suas considerações finais, eu gostaria que você deixasse à disposição de quem nos assiste o seu e-mail, suas redes sociais, o telefone do seu consultório, informações para que as pessoas possam te localizar, não só na Secretaria de Saúde, como também na sua clínica, no seu consultório. Claro, eu uso muito minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, meu Instagram é @pneumo.igor. Lá vai estar todas as informações sobre doenças, informações sobre onde pode me encontrar. Chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a você que nos assiste todos os domingos e lhe aguardamos no próximo domingo às 8h30 da manhã na TV Brasília, Canal 6. Até lá!